Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã. Hoje é quinta-feira, semana da Páscoa, quinta-feira, dia que a gente celebra, relembra o que Jesus fez. E quarta-feira ontem a gente estava falando sobre a Páscoa dos judeus, né? E hoje nós queremos falar sobre um outro momento da Páscoa. Amém? E eu quero te convidar nessa noite. Eu sei que talvez tu estejas acostumada a dar uma volta, assistir uma televisão, fazer algum tipo de coisa, e eu queria te convidar um minutinho não, vai ser alguns minutinhos, para a gente estar junto com a palavra de Deus hoje. Amém? Só isso, com a palavra de Deus. Vamos estar lendo a palavra de Deus juntos. Acho que se não me engano, é a reverenda Ângela. Graça e paz, reverenda Ângela, Deus abençoe. Também tem mais algumas pessoas entrando. Deus abençoe a cada uma. E nós vimos, no domingo passado, a gente viu a entrada de Jesus em Jerusalém. Ontem, no culto de oração, a gente viu a Páscoa dos judeus, como foi instituído, e o simbolismo do sangue do Cordeiro. Até eu falei ontem, né? O símbolo da Páscoa não é um coelhinho, né? O símbolo da Páscoa é o Cordeiro, que é Jesus Cristo, ele que é o símbolo da Páscoa. E eu quero ler com vocês alguns momentos importantes nos evangelhos. A gente vai ler um pouco e a gente vai conversar um pouco sobre esse momento que nós estamos celebrando hoje. Quero convidar vocês a abrirem o evangelho de Marcos capítulo 14. E antes de pegar, então, é a festa da Páscoa e os discípulos de Jesus, contextualizando, né? É a festa da Páscoa já, e os discípulos de Jesus perguntam para ele: olha, onde é que nós vamos celebrar a Páscoa? E Jesus disse: olha, já está tudo preparado, Deus tem um propósito. A gente viu isso no culto passado, né? Já está tudo preparado. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Irmão Ricardo, bem-vindo em nome de Jesus. Deus tem um propósito para todas as coisas. Jesus também já tinha propósito para aquela ceia especial. Ele sabia que seria a última ceia que ele celebraria com seus discípulos antes da glória, antes da ressurreição. E eles fazem tudo dentro de uma casa, dentro de uma residência, dentro de uma sala de jantar, num cenáculo, como a gente sabe. E o evangelista João, ele vai dizer que no momento em que, antes da ceia, Jesus ele tira parte de cima das suas roupas, né? Fica para não se molhar, e pega uma bacia e pega uma toalha e passa a lavar os pés dos discípulos. E lavar os pés, né? Existia vários tipos de servo. Lavar os pés de alguém era a tarefa do menor servo, do servo mais ignóbil, do servo mais desprezível. O servo menos importante é que tinha essa tarefa de limpar, de lavar os pés dos viajantes, né? Eles caminhavam muito, chegavam com os pés todos sujos, e a tarefa do servo mais ignóbil, do servo mais baixo de todos, do servo mais desprezível, tinha como tarefa lavar os pés. Pois Jesus, o Rei dos Reis, Mestre dos Mestres, Senhor dos Senhores, naquela ceia especial, ele retira parte das suas vestes e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Isso era uma indignidade, e é por isso que Pedro vai dizer: não, tu não pode lavar os pés. Imagina, isso é uma indignidade. Eu não vou permitir que o meu mestre faça um trabalho de escravo desprezível.
E Jesus diz: se tu não me deixar fazer isso, tu não tem parte comigo. Né? E Pedro disse: então não lava só meus pés, aproveita e me dá um banho completo, que eu quero ter parte contigo. E Jesus diz: não, só precisa lavar, quem está limpo só precisa lavar os pés. Né? Aquela pessoa que já tem comunhão com Deus, ela se suja no caminho, a gente acaba cometendo pecados, a gente acaba resvalando, mas a gente tem aquela comunhão com Deus, a gente só precisa lavar os nossos pés, retirar o pó que o mundo vem se agarrando. Mas o que Jesus estava dizendo naquele momento, com esse gesto, é que ser cristão não é se colocar acima do outro. E ele diz isso com todas as letras. Ele diz: se eu, que sou o mestre, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Ser cristão não é se colocar acima do outro. Ser cristão não é pisar no outro. Ser cristão não é usar de poder, de coerção. Ser cristão é imitar Jesus. E Jesus, sendo o mestre, lavou os pés, fez a atitude mais desprezível de todas. Fez a atitude menor, né? Pegou o trabalho mais desprezível. Se ele sabia que ele estava se despedindo, essa lição que ele deu foi uma das mais importantes, porque é a lição final, a lição que vai ficar para o resto dos seus discípulos. É isso que Jesus deixou dito. Tu queres ser cristão, um seguidor de Jesus? Não se coloque acima de ninguém. Tu quer ser cristão, quer ser semelhante a Jesus, quer dar a recompensa que Jesus tem para a tua vida, para a tua vida, então faça como ele. Tome a atitude que ele tomou, de lavar os pés, ou seja, de servir o outro naquilo que pareça mais humilhante ou mais desprezível. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Ser cristão não é estar sempre acima dos outros, muito pelo contrário. Ser cristão é lavar os pés uns dos outros. E tendo Jesus lavado os pés uns dos outros, lavado os pés, ele, agora Marcos capítulo 14, e comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoou e partiu e deu-lhe e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe e tomou e beberam dele. E disse: isso é meu sangue, o sangue do novo testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até do dia em que beber novo no reino de Deus. E tendo cantado hinos, saíram para o monte das oliveiras. Jesus, ele primeiro deixou uma atitude. Eu sou o mestre, e eu tomei essa atitude de humildade, de servir a si mesmo, a cada um de vocês, para que vocês possam se lembrar dessa atitude e continuar fazendo. E no segundo momento ele dividiu o pão. Ele diz: essa divisão do pão, essa partilha do pão, é um sinal também de comunhão. E também o símbolo, né? Não é o símbolo, não é o sangue das ovelhas, dos bodes, dos carneiros, ou das pombas que eram mortas no templo, que tem poder de salvar pecados, mas é o sacrifício de Jesus, né? Por isso que nós relembramos e renovamos. Toda vez, meu irmão, minha irmã, que a gente participa da ceia, a gente está renovando a nossa aliança com Deus. A gente está renovando a nossa aliança no sacrifício de Jesus com Deus. Toda vez que for ceia, é Páscoa. Isso mesmo, então a gente faz a Páscoa uma vez por mês. E daí eles cantaram e foram adiante até o Monte das Oliveiras. E ele já tinha dito que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar. Os discípulos não conseguiam entender o que ele estava falando. Quando ele chegou no Monte das Oliveiras, e foi num lugar chamado Getsemane, que quer dizer oliveira, olival, lugar onde se espreme a oliva, onde se espreme a azeitona para se formar azeite, disse aos seus discípulos: assentai aqui enquanto eu oro. E tomando consigo Pedro, Tiago e João,
e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que fosse possível passar-se daquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis. Afasta de mim esse cálice, e não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse: Pedro, Simão, dormes? Não pode vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os mais uma vez dormindo, porque seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou 3ª vez e disse: Dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. No momento mais angustiante da vida de Jesus, ele sabia o que ia acontecer. Por isso que ele estava angustiado até a morte, por isso que ele estava aflito, por isso que ele estava sufocado. E o que ele pediu? Olha, nesse momento só Deus mesmo pode me confortar, pode me fortalecer. Orem comigo, orem comigo. Meu espírito está pronto, mas a carne é fraca, eu estou com medo. E nesses momentos que ele mais precisou dos discípulos, os discípulos adormeceram, os discípulos estavam cansados, os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo, e Jesus dizia: orem comigo, orem comigo. E os discípulos não sabiam o que responder, percebiam que eles estavam angustiados. O evangelista Lucas vai dizendo no evangelho que ele suou sangue de tanta angústia que ele estava, porque ele estava vendo em cada momento, ele estava vendo tudo que ele ia passar. Ele sabia que ele ia ser abandonado pelos discípulos, isso deixava ele com medo. Ele sabia que ele ia ser preso, que ele ia ser torturado, que ele ia ser espancado. Ele sabia que ele ia ser pregado na cruz, que ia acabar o fôlego de vida na vida dele naquele momento, e isso estava deixando ele com medo. E no momento, meu irmão, minha irmã, que a gente está com medo, a gente quer a presença de pessoas. Quando a gente está doente, a gente quer que pessoas estejam ao nosso lado para nos confortar. Quando a gente está em um momento de tensão, a gente quer o apoio de alguém. Mas Jesus não teve o apoio de ninguém, porque aqueles que ele contava para que tivesse apoio, ou adormeceram e quando chegou a hora, fugiram. Não puderam nem vigiar com ele por 1 hora. Meu irmão, minha irmã, talvez tu esteja passando por momentos na tua vida que tu também esteja se sentindo sozinho, sozinha, sem ter porquê, para quem pedir socorro. Talvez tu peça ajuda para os teus amigos, peça ajuda para a tua família, talvez tu peça ajuda para a tua igreja, e mesmo assim eles dizem que vão, mas não vão, dizem que vão ajudar, mas não ajudam, não apoiam, e tu se sente sozinho, se sente sozinha. Nesse momento, lembra-se, meu amigo, minha irmã, que Jesus também sentiu a mesma coisa. No momento mais angustiante, no momento mais sufocante, ele ficou sozinho, abandonado. Os discípulos dormiram. E quando vieram para prendê-lo, os discípulos fugiram. E Jesus tinha a oportunidade, ele tinha a oportunidade de dizer: Pai, eu não quero nada disso. Pai, está escrito aqui, né? Pai, afasta de mim esse cálice, eu não quero nada disso. Eu não quero ser abandonado, traído pelos meus discípulos, eu não quero ser abandonado pelos meus amigos, eu não quero que me prendam, é injusto que me prendam, é injusto eu vir passar por isso tudo. Eles vão me espancar, isso é muito injusto. Eu estou com medo, Pai. Eu vou ser maltratado, eu vou ser açoitado, eu vou ser torturado, e por fim vou ser pregado numa cruz de uma maneira terrível, sozinho e abandonado. Eu tenho medo, Pai. Afasta de mim esse cálice. E naquele momento que Jesus estava fazendo isso, ele se lembrou de ti. Ele se lembrou de ti. Ele pensou assim: se é para essa pessoa ter a chance de ter o perdão dos pecados, essa vida passada apagada, se é para essa pessoa ter a chance de ter uma vida renovada, de ser abençoado, de ser curado, de ser liberto e ter a vida eterna, se é para isso, então faça-se conforme a tua palavra. Eu aceito ser traído,
eu aceito ser abandonado, eu aceito ser preso injustamente, eu aceito ser açoitado, eu aceito morrer para que essa pessoa tenha vida. Foi essa decisão que Jesus tomou naquele momento. Ele pensou em mim, ele pensou em ti, e pensou, Pai, eu aceito esse sofrimento. E logo em seguida ele foi preso. E foi preso, traído pelo seu amigo. E a palavra do Senhor diz que quando veio Judas, Jesus olhou para Judas e disse, amigo, o que tu veio fazer aqui? Esse era o momento que Judas poderia ter se arrependido, porque Jesus não tinha desistido dele. Jesus não mente, ele não estava sendo sarcástico quando chamou Judas de amigo. Ele diz assim, Judas, eu sei o que tu fez, eu sei que tu me vendeu, mas eu ainda quero a tua amizade, eu ainda quero ter um relacionamento contigo. Eu não desisti de ti, Judas. Quando Jesus diz, Judas, aqui tu vieste, meu amigo, o que tu está fazendo aqui? Jesus está dando a oportunidade de Judas de se dar conta do erro que estava fazendo e se arrepender do que fez. Essa era a hora, essa era a oportunidade que Judas podia ter dito, é verdade, Jesus, e se jogado aos pés, eu te vendi, Jesus, eu te traí, Jesus, tem misericórdia de mim. E Judas teria sido perdoado por Jesus e talvez até aceito entre os discípulos de novo. Mas Judas não quis o arrependimento. Há uma diferença, meu irmão, entre arrependimento e remorso, minha irmã. A remorso é quando tu fica com medo daquela coisa errada que tu fez e tu mente, tu faz de conta que nada e tenta resolver do teu jeito. Arrependimento é quando tu assume o teu erro, assume a tua culpa e assume a consequência disso. Judas teve medo da consequência e fugiu. Tentou se fazer de conta, tentou desvender Jesus, tentou comprar Jesus de volta. Isso é o remorso que faz a pessoa sentir, o sentimento de remorso, querer dar um jeitinho para desfazer. Não, a pessoa que se arrepende, ela reconhece o seu erro. Judas teve a oportunidade, porque Jesus não tinha desistido dele. Judas podia ter dito nessa hora, quando Jesus disse, meu amigo, Judas devia ter dito, Jesus, eu não sou teu amigo, eu te traí, eu te vendi, eu que estou trazendo esses soldados para te prender. Mas ele teve medo, sentiu remorso e tentou fingir, deu um beijo nele e saiu de lado. Meu irmão, minha irmã, Jesus criou a ceia, instituiu a ceia para que a gente pudesse restaurar. Por que Jesus deu o pão molhado no suco de uva para Judas, no suco da videira para Judas? Porque esse é um gesto de carinho. Jesus não desistiu de Judas, mas Judas desistiu de Jesus. Talvez em alguns momentos dessa vida a gente também desiste de Jesus. Esse é o momento, meu irmão, minha irmã, de não desistir, de voltar, pedir perdão, reconhecer. Agora é a hora, se tu dormiu na hora que era para te estar orando, se tu deixou de vigiar na hora que Jesus precisou de ti, ou que um semelhante a ti precisou de ti, aí é hora de retornar. É isso que nós estamos lembrando na noite de hoje. Nós estamos lembrando na noite de hoje que Jesus passou por um grande sacrifício. Não foi só morte de cruz. Ele foi traído, ele foi abandonado, mas antes de tudo isso, ele nos deixou a ceia. Antes de tudo isso, ele nos mostrou que nós temos que lavar os pés uns dos outros, ou seja, servir ao outro. Isso é ser cristão. Ser cristão é lavar os pés uns dos outros, é servir o próximo. Não é se colocar acima do próximo, não é se colocar com autoritarismo acima do próximo e decidir as coisas, não, mas com humildade, abençoar a vida do próximo com o nosso serviço. Isso é ser cristão. E é isso que a gente celebra na ceia. E é isso que nós estamos celebrando na noite de hoje. Jesus, ele deixou a ceia, Jesus deixou o exemplo de humildade e serviço. Jesus, mesmo sendo abandonado pelos discípulos, traído pelos discípulos, se sentiu sozinho, mesmo assim ele não desistiu e continuou
por amor da tua vida, ele continuou. Ele foi preso injustamente, ele foi traído, foi humilhado, foi abandonado, mas ele não abriu mão de passar por tudo isso, para que eu e tu possamos ter vida, para que eu e tu possamos ter uma nova vida. Hoje, na noite de hoje, eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, não para te... Quebre um pouco a tua rotina da tua casa. Não assista simplesmente televisão, novela, essas coisas. A gente não deve assistir nunca, porque nada disso presta. Mas se tu tem esse costume, hoje, faça algo diferente. Faça algo diferente. Existem tantos filmes contando a história de Jesus. Tem aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que é muito realista. Existem outros também que não são tão realistas quanto o Mel Gibson, mas que também contam a história de Jesus. Notícias tu vai ter no celular o tempo todo, na internet o tempo todo, mas tira essa noite para com a tua família assistir a história de Jesus através do YouTube, através de outros streamings, né? Assista a história de Jesus com a tua família e procure entender o que significa a Páscoa. Não é à toa que Deus permitiu que nossa Páscoa fosse tão dentro de casa como foram inicialmente. Hoje é quinta-feira, foi nessa noite que Jesus instituiu a ceia do Senhor, que é a renovação da nossa aliança com Ele. Foi nessa noite. Hoje é quinta-feira. Nessa noite, Jesus saiu com os apóstolos, mas antes ele lavou os pés dos apóstolos, deixando esse exemplo. Hoje é quinta-feira. Foi na noite que Jesus foi preso. E ele passou a madrugada toda preso, com fome, com frio, acorrentado, para passar a manhã toda de sexta-feira em suplício. Foi nessa quinta-feira. E os discípulos não puderam, por causa do sono, por causa da distração, não puderam tirar um momento de vigília com ele. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, para a tua família, nessa noite, vigie com Jesus. Jesus já ressuscitou, né? Ele não está sendo preso, ele já ressuscitou, ele vive e reina para sempre. Mas usa essa noite que nós lembramos do que ele fez para renovar. Assim como ele renovou a aliança através da ceia, renove a aliança com Jesus na noite de hoje, com a tua família aí na tua casa. Estamos começando a verdadeira Páscoa do Senhor. E eu quero orar por ti e por tua família. Meu Senhor e meu Deus, eu coloco diante de ti cada pessoa que está assistindo esse vídeo. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja nesse momento tocando, Senhor, essas vidas, para que haja renovo, Senhor, para que haja arrependimento, para que haja renovo da aliança contigo. Que na noite de hoje, Senhor, eles possam fazer algo diferente e vigiar na tua presença com a família, revendo, Senhor, a história de Cristo, entendendo, Senhor, que não é coelhinho nem chocolate, mas é o sacrifício de Cristo que nós estamos celebrando com a família. Pai amado, que essa seja uma quinta-feira memorável, em que nós celebramos com a nossa família e renovamos o sacrifício de Cristo em nossas vidas. Pai amado, que teu Espírito Santo revele essa verdade para cada um e para cada uma que está aqui assistindo esse vídeo, e que essa quinta-feira seja uma quinta-feira especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer isso, meu irmão, minha irmã. Não façam como os discípulos que saíram correndo e fugiram. Não façam como os discípulos que dormiram. Não façam como os discípulos que negaram Jesus. Refaça a tua aliança contigo e com a tua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E na noite de hoje, começa esse momento de renovação. Um forte abraço. Amanhã nós vamos ter 2 devocionais. Um às 15h, na hora que Jesus morreu. E outro devocional às 19h. E eu conto com a tua presença. Páscoa do Senhor. Páscoa verdadeira, Páscoa do Senhor.
sobre a tua vida, sobre a tua família, uma verdadeira transformação e passagem para uma nova vida. É o que eu desejo, em nome do Senhor Jesus. Amém.